Quero saudar a todos os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que acompanha, o canal Palavra da Verdade, da Assembleia de Deus, Ministério Valentes de Davi. E a você que ainda não acompanha, já tem a oportunidade neste momento de estar seguindo o nosso canal da igreja. Estaremos disponibilizando para os irmãos toda semana um novo vídeo, onde estaremos aprendendo juntos da palavra do Senhor, edificando as nossas vidas e aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Deus, ele é fiel, Deus, ele é maravilhoso e é muito bom a gente aprender da palavra do Senhor. Estaremos disponibilizando para os irmãos também, Temos um grupo no WhatsApp, onde durante a semana nós temos a oportunidade de tirar dúvidas. Às vezes o irmão tem alguma dúvida, durante a semana os irmãos podem, tá tirando essas dúvidas no grupo do WhatsApp e assim tendo, um melhor aproveitamento e melhor aprendizado da palavra de Deus. Meus amados, nós estaremos dando, nesse momento, sequência, a um trabalho maravilhoso, a qual o nosso presbítero Edson estava realizando, e foi nos concedida a oportunidade de estar apresentando essa aula, no dia de hoje, e juntamente com o presbítero João, o diácono Everaldo, daremos sequência, seguimento aí a esse trabalho maravilhoso, da nossa igreja. Eu quero estar apresentando para os irmãos, essa é a revista que a CPAD, disponibilizou para a gente poder estar dando o estudo para os irmãos. O tema é a Igreja Eleita. Devido à pandemia e a gente não estava tendo as aulas, então acabamos perdendo alguns dias da revista. Porém, nós não vamos deixar de perder o conteúdo que a revista ela nos traz. Nós estaremos gravando algumas videoaulas referente à revista completa, aonde faremos um resumo, meus irmãos, para trazer o melhor aprendizado, o melhor aproveitamento, da revista, para edificar, a minha, as suas, nossas vidas. Mas nesse momento eu quero estar compartilhando com os irmãos a lição de número 12. E em seguida teremos, na próxima semana, a lição de número 13. E depois nós estaremos trazendo para os irmãos todo esse resumo da revista antes de iniciarmos a revista nova. É uma revista que nos traz, um ensino maravilhoso, onde fala sobre a igreja eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E essa igreja, eu já quero te lembrar, que é eu e é você que está, nos assistindo nesse momento. Para darmos início nessa aula, vamos fazer uma breve oração. Peça ao Senhor que te dê um entendimento, Senhor, que Ele venha, te capacitar e que esta palavra maravilhosa ela possa, falar ao meu e ao teu coração, que possamos aproveitar, o nosso tempo, que possamos, aproveitar da melhor maneira possível, aprendendo a palavra de Deus. Altíssimo Deus e eterno Pai, Papai querido, amado e santo, nessa hora, meu Deus, eu quero agradecer a Ti por essa oportunidade, agradecer a Ti, neste momento, pela oportunidade, meu Senhor, de estar ministrando na Tua palavra, de estar até mesmo aprendendo juntamente com os nossos irmãos, Pai, porque é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor, Pai, que nos dá a sabedoria. E eu peço-te tão somente, Pai, que diminua que diminua a minha vida, mas que o Senhor cresça nesse momento e que a Tua palavra fiel, verdadeira, que a Tua palavra possa, Pai, ao ser ministrada, meu Senhor, tocar em cada coração e fazer, aquilo que lhe apraz, meu Deus. Que o Senhor possa visitar a cada vida, que o Senhor possa abençoar o Teu povo, meu Senhor, neste momento. Abençoa cada vida, abençoa cada lar, Pai. E que toda a honra e glória, ela seja do Senhor. E que todos venhamos, meu Deus, ter um ótimo aproveitamento da Tua palavra e um ótimo aprendizado, em nome de Jesus.
Que Deus ele possa, né, abençoar aí o nosso estudo, que Deus ele possa abençoar a tua vida e que o nome do Senhor seja glorificado, meus irmãos. Estarei, né, fazendo um breve resumo para também não tomar muito tempo dos irmãos e durante a semana, como eu já disse, os irmãos podem estar usando do canal, né, do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, para que a gente possa estar tirando as dúvidas, caso, né, tenha dúvida dos irmãos, e que os irmãos possam, em casa, separar um tempinho para poder estar fazendo toda a leitura que a revista, né, ela vem nos trazer, para que os irmãos possam ter um melhor entendimento da palavra do Senhor e do estudo. Na lição de hoje, nós estaremos aprendendo sobre a conduta do crente em relação à família. Ou seja, o tema da revista é a Igreja Eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E a Igreja Eleita, ela é diferente. Por isso, meus amados, que o crente, ele tem que andar de uma maneira certa, de uma maneira correta. Por isso que o crente ele tem que ser diferente. E uma das maneiras, né, do crente ser diferente está na conduta do servo de Deus. E nós estaremos aprendendo isso na lição de hoje. A revista ela é baseada no livro de Efésios. O texto áureo, ele diz assim, Efésios capítulo 5, versículo de número 31. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Ou seja, a revista ela vem nos trazer um ensinamento sobre a nossa conduta. Seja você homem, seja você mulher, né, varão, varoa, mas a sua conduta em relação à sua família. Porque lembrando aos irmãos que a família é um dos maiores projetos de Deus. A minha e a sua família é um dos maiores projetos de Deus. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Mais uma vez eu vou estar lendo para os irmãos. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Ou seja, a minha, a sua família é constituída pelo Senhor. A leitura diária, meus irmãos, ela vem nos trazer um ensinamento, e eu peço a você, né, aos irmãos que estão nos acompanhando, você que pode, faça a leitura diária na sua casa. Faça a leitura diária para que você venha ter um melhor entendimento da palavra do Senhor. São versículos, né, que a revista aqui ela vem disponibilizar para a gente, para que a gente venha ter um melhor entendimento, um melhor aproveitamento do estudo. Segunda-feira, Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24. Deus planejou abençoar todas as famílias da terra. Na terça-feira, Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 23. O marido é a cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Quarta-feira, Efésios capítulo de número 5, versículo 25. O marido deve amar a esposa de forma incondicional. Quinta, Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 13. O cristão desfruta da liberdade em Cristo e não está sujeito à escravidão. Sexta-feira, Lucas capítulo de número 2, versículo de número 51. Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Sábado, Efésios capítulo 6, versículo 3. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma dupla promessa
é assegurada. Ou seja, se os irmãos fizerem, né, a leitura diária nas vossos lares, nas vossas casas, eu tenho certeza que o estudo ele será diferente. Por quê? Porque os irmãos vão ter um melhor aproveitamento com essas bases, né, com esses versículos, trazendo cada um ensinamento diferente, porém tudo dentro do tema família. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe, ela é baseada no livro de Efésios, capítulo de número 5. Estaremos lendo do versículo 21 até o 33, capítulo de número 6, do versículo 1 até o versículo 4. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4, irmãos. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que também te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Ou seja, uma palavra maravilhosa, irmãos, que nós acabamos de fazer esta leitura, onde vem trazer o exemplo sobre o homem e a mulher, ou seja, o marido e a esposa, e Cristo e a igreja. Ou seja, da mesma maneira que o Senhor vem nos ensinar através da palavra que nós, homens, temos sim o dever, temos que praticar o amor, temos que amar a nossa esposa da melhor maneira possível. Assim também ele vem nos ensinar que a mulher também ela tem que amar o marido. E a revista ela vem nos trazer dentro da palavra do Senhor um ensinamento maravilhoso, aonde os filhos também têm que obedecer aos pais, os pais não podem irritar aos filhos, e principalmente que da mesma maneira que nós temos que amar a nossa esposa, Cristo, ele ama a igreja dele. E a igreja é eu e é você, não é as paredes. A igreja de Cristo é a minha vida e é a sua vida que está me escutando nesse momento. Ou seja, da mesma maneira que você tem a oportunidade de oferecer o melhor para sua esposa, o melhor para a sua família, porque a base do texto é família, falando da esposa, do esposo e dos filhos, assim é Cristo para conosco.
Porque o intuito do Senhor sempre foi oferecer o melhor para a minha vida e para a sua vida. Então que os irmãos possam estar meditando nesta palavra. E caso haja alguma dúvida, que os irmãos possam estar nos procurando no WhatsApp, no grupo do WhatsApp da igreja, e assim a gente está tirando as dúvidas dos irmãos e tendo um melhor aproveitamento da palavra do Senhor. E é maravilhoso, irmãos, porque a palavra do Senhor ela vem aqui, fazer uma demonstração de que a mulher ela é comparada com a igreja de Cristo. Porque nós homens temos que amar a nossa esposa assim como Cristo ama a igreja dele. Olha que coisa interessante, E é maravilhoso. Introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus capítulo 19, do versículo 4 ao versículo 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Ou seja, a gente vai aprender dentro da palavra do Senhor como deve ser a nossa conduta diante da nossa família. Seja da esposa, seja do esposo, dos filhos, seja dos filhos para com os pais. Mas a conduta, que a gente tem que ter. Por quê? A família é um projeto de Deus. Primeiro, a conduta do crente como marido. Olha aí, você que tem a sua esposa, preste atenção neste momento, no que a palavra do Senhor ela vai nos ensinar. No capítulo 5, Paulo ele enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 23. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. João, capítulo 13, versículo 34 e versículo 35. Aqui a Bíblia ela vem nos ensinar, meus irmãos, algo importante, que é o papel do marido como um líder da família. Por quê? Porque o marido ele é comparado a Cristo, como a igreja também ela é comparada à mulher. Ou seja, da mesma maneira que o Senhor ele nos ama, nós devemos amar a nossa esposa. E que o homem, no caso, o modelo cristão, padrão cristão, o homem ele é a cabeça da casa, assim como Cristo também é a cabeça da igreja. Ou seja, o homem ele tem sim a autoridade dele dentro do lar. Ele tem que ter autoridade.
Mas isso, irmãos, a gente também tem que ter ciência que isso não nos faz com que a gente venha fazer, menosprezar a mulher, com que a gente venha diminuir a nossa esposa, a nossa mulher. Não. A gente também, apesar de ter autoridade no lar, acima de tudo, tem que ter o amor e tem que ter o respeito. Isso é o que a palavra do Senhor ela vem nos ensinar, para que haja harmonia no nosso lar, apesar de temos que ter autoridade. O homem ele tem que ter autoridade, porque ele é a cabeça do lar, ele é a cabeça, né, da mulher, no caso aqui, do lar. Só que você também tem que entender que você tem que ter o respeito e o amor pela sua esposa. E isso é maravilhoso. E a palavra do Senhor ela vem nos trazer esse ensinamento. 2. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, também deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática do sacrifício, como as Escrituras dizem. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Romanos capítulo 5, versículo 8. Assim, a alegria da igreja, que foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. É como eu já tinha dito, né, no primeiro, meus irmãos. É algo interessante que aqui a palavra ela vem nos ensinar que o amor ele está acima de tudo. Ou seja, o homem ele pode ter autoridade no lar, o homem ele pode ser a cabeça, o homem ele pode mandar como autoridade. Porém, a gente tem que entender que em primeiro de tudo tem o amor, em segundo também tem o respeito, para que haja uma harmonia, ou seja, para que haja paz no seu lar. E algo interessante que a palavra do Senhor ela vem nos dizer que nós temos que amar a nossa esposa, como eu já disse antes, como Cristo amou a igreja. E interessante é que vem dizer aqui que o amor de Cristo para com a igreja é um amor incondicional. Ou seja, nós devemos amar muito mais as nossas esposas. Você, né, que escuta, né, nesse momento, ame cada dia mais a sua esposa e faça o melhor por ela, porque nós temos o exemplo, né, e a comparação com Cristo para com as nossas vidas. Porque ele tem um amor para conosco incondicional e sempre oferece o melhor para as nossas vidas. 3. O cuidado do marido à esposa. Ou seja, o marido ele tem que cuidar da igreja. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda a pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. Efésios, né, capítulo 5, versículo 29. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa, prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra. Dentre outras, tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Nós temos as referências, né? Mateus capítulo 19, versículo 6 e Colossenses capítulo 3, versículo 19. E é algo, né, maravilhoso, igreja, porque
Ao marido, Deus ele delegou a liderança do lar e o dever de amar a sua esposa. Isso é maravilhoso. Deus ele te deu uma esposa, ou até mesmo a gente pode fazer o inverso. Deus ele deu o esposo para a mulher, para que ambos se cuidem, para que ambos se amem. E para que um possa oferecer o melhor para o outro. Porém, ao marido, Deus ele deu essa liderança do lar, a autoridade do lar. O marido ele é a cabeça, porém, ele nunca deve esquecer que ele tem que ter o respeito e ele deve amar a sua esposa. Sobre a conduta do crente, no caso, o homem, nós já aprendemos que o marido ele tem que amar, o marido ele tem que respeitar e ele não pode, eu acredito que de modo algum, irmão, simplesmente usar da autoridade que ele tem no lar. Ou seja, nós temos autoridade, mas sempre temos que lembrar que do nosso lado está a nossa esposa, aquela que Deus ele colocou do nosso lado para a gente amar, para a gente respeitar, para a gente fazer o melhor por ela. E tem os nossos filhos também, a qual a nossa conduta ela tem que ser a melhor possível para com a nossa esposa, para com os nossos filhos. E isso também se limita, né? A esposa para com o esposo e para com os filhos, e os filhos para com os pais. Porque nunca devemos esquecer que a nossa família é um projeto de Deus. Meus irmãos, a conduta da esposa, lição de número 2. De acordo com a analogia de Paulo, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são representados das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Ou seja, aqui está falando, né, sobre a submissão da mulher para com o homem. E isso, né, em relação, né, ao primeiro ensinamento que a gente teve, da primeira lição, tratando, né, da autoridade que o homem ele tem sobre o lar. Ou seja, tendo o homem autoridade, a mulher ela tem que ser submissa. Porém, nunca deixando, né, o respeito de lado. Mas essa submissão que a palavra do Senhor ela vem nos dizer e nos ensinar, meus irmãos, a palavra ela está sendo muito bem simples aqui explicada, que tem que ser de maneira voluntária. Assim como a mulher ela tem que fazer, né, para com o homem, assim somos nós comparados a Cristo. Porque quando nós fazemos, né, nós, a igreja do Senhor, comparada com Cristo, e nós fazemos para o Senhor, nós temos que fazer de forma voluntária. Assim a palavra está nos ensinando que a mulher, ela é submissa ao esposo, mas tem que fazer as coisas de maneira voluntária. E isso é maravilhoso, igreja. É um ensinamento tanto para mim, quanto para minha esposa, quanto para você, né? E para a sua família nesse momento. A gente está aprendendo o nosso dever como homem, a esposa, né, está aprendendo o dever dela, né, como esposa, submissa. Assim também como Cristo foi para com a igreja, como a igreja tem que agir, né, para com Deus.
E também um ensinamento maravilhoso que nos trouxe a respeito dos filhos, porque os filhos não fogem dessa situação. Os filhos também têm que ter bons exemplos no lar. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária, era parte da propriedade de um homem. Gênesis capítulo 31, versículo 14 e versículo 15. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. João capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Aqui o estudo, meus irmãos, ele vem nos trazer o melhor ensinamento do que a gente acabou de aprender. Ou seja, não é porque o homem ele tem autoridade no lar, não é porque o homem ele é autoridade, né, sobre a esposa, ele é o cabeça do lar, que ele tem que escravizar a esposa dele. As coisas elas têm que ser feitas de maneiras tranquilas, as coisas têm que ser feitas sempre conversadas, para que haja, né, sempre harmonia no lar, para que haja sempre paz no lar. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela vem nos dizer que a mulher cristã ela tem liberdade com Cristo. A mulher ela tem liberdade e no lar também a mulher ela tem liberdade. Todos, digamos que todos estamos no mesmo patamar quando nós falamos, né, da pessoa de Jesus Cristo. Mas o Senhor ele vem nos ensinar, olha, no lar, sobre a família, sobre o meu projeto, eu coloquei o homem como cabeça. Mas isso não vem fazer com que esse homem, que é autoridade, que é cabeça do lar, que ele venha, vamos supor, pisar na mulher, com que ele venha desfazer da mulher, com que ele venha, escravizar. Não. Com Cristo as coisas é diferente, igreja. Temos que manter o respeito. Por quê? Porque todos temos dignidade. E a palavra do Senhor ela vem retratar justamente isso. Que a mulher ela também tem as suas qualidades, assim como o homem. E que todos têm que ser tratados de maneiras iguais. Todos têm que saber, né, se colocar na sua posição. E um sempre respeitar o outro. Porque no lar que tem um respeito, tudo vai bem. No lar que tem o respeito, que tem a paz e que principalmente tem a presença de Deus, que é o mais importante, as coisas vão bem. Ah, meu irmão, mas está difícil. Fique em paz. Se a presença de Deus está no lar, as coisas vão melhorar. Fique em paz. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões da família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Mais uma vez, né, a palavra vem nos trazer um ensinamento, né, maravilhoso, que a mulher ela tem sim, né, que reverenciar o marido, a mulher ela tem sim, né, que respeitar o esposo que ela tem, porque foi Deus que colocou, né, ele do seu lado. Porém,
A palavra também vem nos ensinar que o marido ele tem que amar, ou seja, quando fala de algo recíproco, ou seja, a gente tem que fazer primeiro. E aí, com certeza, aquilo que a gente está fazendo, ou seja, você está fazendo bem, você está amando, você está fazendo a sua parte, você pode ter certeza que vai haver reciprocidade, né? Ou seja, a pessoa também vai te tratar bem da mesma maneira. Ou seja, se o marido ele ama, com certeza a esposa também vai amá-lo da mesma maneira. É... E a esposa, né, Deus ele delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao marido. Então, quer dizer, cada um, o Senhor, ele sempre coloca, né, as tarefas. O Senhor, ele sempre deixa aí, né, as ordenanças dentro da palavra. Ou seja, o homem, ele tem que amar a mulher da mesma maneira que Cristo ama a igreja. E a esposa, Deus, ele deu essa responsabilidade de respeitar a autoridade que o próprio Deus deu para o homem sobre o lar. Ou seja, sobre o líder, né, da casa. E lembrando aos irmãos, né, você que está tendo dúvida, você que não está conseguindo entender, nos procure no grupo do WhatsApp e estaremos, né, tirando aí as dúvidas sobre esse tema, sobre esse ensino, e para que a gente venha ter, né, até mesmo durante a semana, estar conversando mais com os irmãos e juntos a gente possa ter, né, um melhor ensinamento, um melhor aprendizado dentro da palavra do Senhor. 3. A conduta do crente como filho, ou seja, já falamos do pai, já falamos da mãe, agora nós iremos falar dos filhos. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego, né, paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, Provérbios capítulo 22, versículo de número 6. Que a palavra do Senhor ela vem nos dizer nesse versículo, né, que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, para que quando eles cresçam, eles não se desviem. Por que no caminho? Porque nós temos que caminhar juntamente com os nossos filhos e não simplesmente ensinar, olha, caminhe por aqui ou caminhe por ali. Não, pegue na mão do seu filho e ensina, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque o caminho, aleluias, é um só, né? É a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Ou seja, a palavra do Senhor ela vem nos trazer um ensinamento aqui já a respeito de nós, pais, a você, né, servo de Deus, varão, a você, varoa. A responsabilidade que você tem como pai, a responsabilidade que você tem como mãe, ou seja, de ensinar o seu filho no caminho ali da verdade, no caminho, né, da palavra do Senhor, no caminho da pessoa de Jesus Cristo. E que você, que eu, não venhamos abusar da nossa autoridade como pai, como mãe, para que a gente não venha incitar a ira dos nossos filhos, ou seja, para que continue essa paz, essa harmonia, que nós possamos não usar da autoridade, mas sempre tentar, né, acalmar a situação, sempre tentar conversar,
Isso é maravilhoso e ao mesmo tempo também sempre ensinando a criança que o caminho correto, o caminho da salvação, louvado seja o nome do Senhor, é o caminho, né, chamado Jesus Cristo, nosso Senhor. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Olha que algo maravilhoso na igreja, a gente já aprende aqui. É um dever que você, filho, eu, filho, temos para com os nossos pais. Ser obedientes. E Cristo, o que Ele requer da minha e da sua vida como igreja eleita, é que sejamos obedientes. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria dos seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar a seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Porquanto a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Ou seja, olha o que a palavra do Senhor ela vem ensinar para nós, filhos, para agir, né, com os nossos pais, e até mesmo nós, igreja, para agir com Deus. Nós devemos honrar, nós devemos obedecer. Nós devemos, louvado seja o nome do Senhor, andar, né, no caminho de retidão. Nós devemos fazer a diferença. Porque Paulo ele foi aqui bem objetivo, dizendo, ele repetiu ali, né, louvado seja o nome do Senhor. Um dos mandamentos, honra a teu pai e a tua mãe. Ponto. Ou seja, temos que fazer sempre o melhor para o nosso pai e para a nossa mãe. Temos que fazer sempre o melhor. Temos que honrar a igreja. Porque aqui está falando, né? A obediência ela é devida enquanto os filhos viverem sobre a tutela dos pais. Ou seja, o seu pai, a sua mãe sempre oferece o melhor para você. E o mínimo, louvado seja o nome do Senhor, que o filho ele tem que fazer para com o pai, para com a mãe, é ser obediente, é ser um bom filho, é honrar. E o honrar aqui, a palavra ela vem nos ensinar que é para a vida toda. Ou seja, não é só no dia dos pais, não é só no dia das mães, não, é todos os dias. 3, é um mandamento com promessa. Aos filhos que obedecerem e honrarem a seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus que, segundo o benefício da sua vontade, os recompensa com bens especiais. Ou seja, o honrar o seu pai e a sua mãe, a palavra do Senhor ela vem nos dizer que esse é um mandamento com promessa. Ou seja, você quer viver mais sobre essa terra, você quer que as coisas né, elas vão bem sobre a sua vida, sobre o seu ministério, honra teu pai e a tua mãe. Porque não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra do Senhor.
Honra teu pai e tua mãe, louvado seja o nome do Senhor, para que sejam acrescentados dias, né? Louvado seja o nome do Senhor sobre a sua vida, para que as coisas elas venham vir a se tornar bênção sobre a sua vida. Seja obediente, honre o seu pai e a sua mãe, faça o melhor, né, pelo seu pai e pela sua mãe. E aos pais, Deus ele delegou a responsabilidade de educar e aos filhos o dever de obedecer e honrá-los. Ou seja, é algo simples, igreja. Seja o homem ou seja a mulher, a responsabilidade é ela mesma. Ou seja, o pai e a mãe, falando, né, de uma família, o pai e a mãe têm o dever de educar o filho. A partir do momento que você tem o dever de educar o filho, você educou o filho também tem o dever, a responsabilidade de obedecer e de honrar. Ou seja, Deus ele é justo, Deus ele é maravilhoso. O projeto é dele, a família. E para cada um dentro da família, ele deixa uma ordenança, um ensinamento, para que as coisas venham sair bem dentro do lar. E a conclusão, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo a Escritura. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo, a prosperidade fazem parte da família, que se porta conforme Deus planejou. Ou seja, o planejamento é de Deus. O projeto ele é de Deus, mas ele já arquitetou tudo e ele deixou ordenanças para mim como pai, para você como pai, para as esposas como mãe e para os filhos. Deus ele já deixou uma ordenança para cada um. Ou seja, se cada um fazer a sua parte dentro do lar, Cristo garante que as coisas elas vão se sair bem. Ou seja, o marido ele tem que amar a esposa tem que amar e respeitar o marido. Claro, o marido também tem que respeitar a esposa. E os filhos os pais têm a responsabilidade de darem obediência aos filhos, de darem, né, louvado seja o nome do Senhor, um melhor ensinamento aos filhos, uma melhor educação aos filhos. E os filhos têm a responsabilidade de respeitar e de honrar os seus pais. Essa é a família que exerce, né, uma conduta dentro da palavra do Senhor. É a família que tem conduta de crente. Uma família que tem a conduta, né, que tem o respaldo da palavra de Deus, igreja. É da palavra do Senhor. Nós temos que ter o nosso respaldo aqui. Está dentro da palavra, então temos que aprender, temos que exercer, temos que fazer o nosso melhor. Ou seja, o homem amando a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Olha a comparação que o Senhor ele faz dentro da sua palavra. Vós homens, né, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher também tem que ser submissa a Deus, ao homem, né? Tem que respeitar o marido ali. Aos filhos, né? Também o Senhor ele deixa um grande ensinamento. Ou seja, faça o melhor para os seus pais. E isso é maravilhoso. Meus irmãos, para a gente finalizar, né, a nossa aula, estarei deixando algumas perguntas para os irmãos. E que os irmãos eles possam tá meditando e tá respondendo no grupo do WhatsApp e para que a gente possa ali juntos aprender. Porque eu também aprendo juntamente com os irmãos. Então que os irmãos possam, né, tá respondendo as perguntas no grupo e que a gente possa juntos, né, ter o melhor aproveitamento aí da palavra do Senhor. Mas que através deste simples estudo
Que o Senhor ele possa, né, ter ministrado esta palavra ao teu coração, ao meu coração. Eu tenho certeza, né, que não só a minha atitude, mas que a sua atitude após esse estudo, após esse ensinamento da palavra de Deus, irá mudar. Se a gente fazia algo que não estava, né, dentro do que o estudo ele nos trouxe, a gente vai começar a mudar a nossa conduta, para que a nossa conduta seja dentro da palavra de Deus. E a primeira pergunta é: qual é a ordem de autoridade observada na Bíblia? Essa é a primeira pergunta. Qual é a ordem de autoridade observada na Bíblia? A segunda pergunta: como foi o amor de Cristo pela igreja? Como que foi, meus irmãos, o amor de Cristo pela igreja? Pergunta de número 3. O que as Escrituras ensinam a respeito da sujeição? Pergunta de número 4. O que Cristo fez ao conversar com a mulher samaritana? Todos os irmãos, né, conhecem a passagem, João, capítulo de número 4. Os irmãos que têm, né, sua Bíblia, né, acompanhem. Como que foi, né, essa conversa? O que Cristo ele fez ao conversar com a mulher samaritana? Pergunta de número 5. Como os pais devem criar seus filhos? Tá? É tudo as perguntas relacionadas ao que a gente leu, ao que a gente aprendeu. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, como eu já disse, nos procurem no grupo do WhatsApp. Estaremos sanando, né, as dúvidas dos irmãos. Como eu sempre digo, aquilo que eu não souber responder, eu tenho certeza que os irmãos, os pastores, todos os irmãos, né, que estiverem ali, estarão, né, disponibilizando a resposta para os irmãos, tá? Para que juntos todos possamos um aprender com o outro, tá bom? E a sua dúvida ela vai ser tirada assim, você vai ter sua dúvida ali sanada, o nome do Senhor ele vai ser glorificado e todos teremos sempre, né, um melhor aproveitamento do estudo e da palavra de Deus. Chegamos ao fim, né, desse estudo. A próxima aula ela será da lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Tá bom? Tudo baseado, meus irmãos, no livro de Efésios. E lembrando a todos que depois a gente vai fazer, juntamente ali com o irmão João, com o irmão Everaldo, estaremos gravando um vídeo, uma aula, fazendo um resumo da revista, para que os irmãos não fiquem sem um completo, né, ensinamento de tudo que a revista ela nos trouxe. E devido, né, toda essa pandemia, toda essa situação, a gente acabou, né, perdendo essas aulas, mas vamos ganhar sim o estudo, vamos aprender sim, porque é muito bom a gente estar aprendendo da palavra de Deus. Eu quero agradecer a você, né, que acompanhou o vídeo. E eu peço mais uma vez, continue orando por nós, continue orando pela gente, pelo nosso ministério. Eu tenho certeza que em breve, né, o Senhor ele irá dar um basta, né, nessa situação e aí a gente vai poder estar todo mundo junto, glorificando e exaltando ao nome do Senhor na casa do Senhor. Porque foi o lugar a qual Deus ele preparou para que eu e você estivesse, né? Louvado seja o nome do Senhor, glorificando e exaltando ao nome dele. Tá bom? Aí na próxima aula, outro irmão, eu acredito, né, que seja o irmão Everaldo, seja o irmão João, um dos dois estará trazendo o próximo estudo para os irmãos e que durante a semana os irmãos possam, né, estar conversando com a gente no grupo e tirando suas dúvidas. Tá bom? Mas que Deus ele possa abençoar a sua vida, que Deus ele possa abençoar o seu lar. E eu tenho certeza, irmãos, que se a gente colocar em prática o que a palavra nos ensinou no dia de hoje, o nosso lar vai começar a ser diferente. Porque o ensino ele veio trazer algo maravilhoso para as nossas vidas. A nossa conduta dentro do nosso lar. Tá bom? Mas que Deus ele abençoe a sua vida e a sua família em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma breve oração e assim estaremos, né, finalizando
essa aula. Altíssimo Deus e eterno Pai, eu quero, ó Pai, neste momento, agradecer a Ti, meu Senhor, por este estudo, agradecer a Ti, ó Pai, por esse ensinamento que o Senhor nos concedeu nesse momento, um ensinamento maravilhoso da Tua palavra, onde aprendemos, Pai, através do Teu Espírito Santo, que devemos mudar a nossa conduta. Aleluias, nós como homens, as nossas esposas, os nossos filhos, todos, Pai, aleluias, têm deveres. E todos, Pai, têm que praticar. E que o Senhor possa, Pai, a cada dia, colocar dentro do nosso coração, meu Senhor, esse desejo de mudança, esse desejo, Pai, de ser transformado, de ser mudado, Pai, a cada dia, de exercermos o melhor dentro do nosso lar, Pai. Assim como o Senhor, como Cristo, exerce, Pai, o melhor para conosco que somos a Tua igreja. Aleluias, remida no Teu sangue. Louvado seja o nome do Senhor e eleita, Pai, por Ti. Nesse momento, que o Senhor abençoe a todos que estão, nos escutando, que o Senhor abençoe a cada lar, a cada vida e a cada família, Pai, que é projeto do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que você possa, estender as Tuas mãos nesse momento, com o amor de Deus, a graça, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam contigo hoje, convosco hoje e para todos sempre. E todos juntos vamos dizer amém. Que Deus, continue te abençoando em nome de Jesus.